Aí, para evitar mais problemas, governo esconde 16 milhões de documentos sobre o uso de verba pública. Rapaz, 16 milhões, Lula. Governo Lula restringiu acesso a 16 milhões de documentos sobre acordos firmados com estados, municípios e ONGs, inclusive abastecidos com emendas parlamentares. Entre os documentos restringidos estão termos de convênio, pareceres, subcontratos, planos de obra, croquis, certidões, estatutos, recibos, notas fiscais, dentre outros. Todos esses documentos estavam disponíveis para qualquer cidadão por meio da plataforma Transfere Gov, mas foram retirados do ar. Aí, falando de ONG, rapidinho, só para não perder, né, o time, Lula. Pai, tá difícil de defender esses dias. E tu sabe que eu não gosto de tu. Valor repassado pelo governo a ONG de petistas é o maior desde a criação do programa, que distribui cisternas há 22 anos. Um programa do Ministério do Desenvolvimento Social para distribuir cisternas e famílias carentes concentra 640 milhões de reais. 85% da verba é um monopólio em uma ONG comandada por integrantes do PT, do Lula. Uma parte desses recursos foi repassada a outras entidades comandadas por ex-integrantes do governo do Piauí na gestão do Wellington Dias, atual chefe da pasta. O chefe da pasta, né? O chefe da pasta, a pasta concentra 85% da verba na ONG de um petista que também, né, subcontrata, né? Ele repassa recursos para outras entidades ligadas ao ministro da pasta. Eita, Lula! Procurada, a pasta negou irregularidades e afirmou que vínculos político-partidários das ONGs não foram considerados na contratação. A gente não contratou porque é petista. Uma decisão técnica, 100% técnica, como tudo no Brasil de Lula é. Tá difícil, viu, Lula, te defender? Tá difícil defender o Lula. Nossa. Decreto de Lula limita gastos de universidades federais pelo 2º ano consecutivo. Lula do céu. Como é que eu faço, Lula, pra te defender? Instituições devem receber apenas 61% da verba anual até novembro. O ministro da Educação está em diálogo com as reitorias que iniciam contingenciamento. Lula ia voltar, né? Pra consertar a educação. Destruída por Bolsonaro. Eita, Lula. E aqui? Desemprego sobe em 12 estados no primeiro trimestre. Né? Parece que a coisa está desandando. Recorde de endividados expõe fraturas no crescimento econômico do Brasil. Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes, número que mostra a demanda incessante por dinheiro em meio às fragilidades da economia. A Arnat diz, né? Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados, quase uma França inteira no vermelho. Isso não é um acidente. É resultado de um modelo econômico que substituiu produção por consumo financiado e autonomia por dependência. Você viu? Isso não é aleatório. Aqui é sobre empresas. Inadimplência de empresas no Brasil bate recorde e chega a 7,3 milhões. Gasto do governo explode, Selic mais alta, dívidas impagáveis, evaporação do pequeno e do médio. E aí? Quando o pequeno e o médio vão embora, grandes empresas ganham a fatia do mercado. É um plano programado de empobrecimento. Você esmaga o pequeno e o médio e o rico tá feliz da vida. E para mostrar, né, que essa questão do juro, né, finalmente apareceu alguém para reclamar, né? Lula faz a festa dos ricos. Esplêndida concentração de renda ocorrerá pelo juro elevado do Banco Central. Enquanto o salário do pobre não só não aumenta como cai, como o povo perde o emprego. Gente, essas pessoas que a gente vê aí nesses grandes eventos do Grupo Esfera Lead, a gente tá falando de gente com bilhões às vezes. Imagina você ter 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Pra você já acha muito, né? Mas 1 milhão você vê que hoje às vezes é um apartamento. Apartamento classe média, no São Paulo da vida. Classe média, média baixa, depender. Não é coisa de rica, não. 1 milhão no banco. A 14,75 é R$14.750 por mês. R$14.750 por mês. Onde é que você tem que trabalhar para pagar R$14.750 por mês no Brasil? Quantos anos você tem que ter estudado, investido em educação, né? O apoio de toda a família. Esse é o Brasil do Lula. Este é o Brasil do Lula. Agora faça a conta. Para 10 milhões. Já é 147 mil por mês. 100 milhões, aí já dá 1 milhão por mês. O cara tá ganhando 1 bilhão. Oh, meu Deus do céu. Nunca foi tão bom sem rentista como não era Lula. Aí falando de dinheiro, né? Bancos também. As notícias que saíram, que eu tô sem entender, né? O Lauro Jardim ontem cedo disse: Vorcaro tentou contratar Disseu como consultor. Vorcaro é o dono do Master, né? Pouco antes do caso Master virar notícia, Vorcaro tentou contratar Disseu para ser um dos seus muitos consultores especiais. Remuneração de excelência. Como sempre, R$500 mil por mês. Baita salário. Disseu consultou alguns interlocutores e disse não. Aí, meio-dia, Lauro Jardim vem para atualizar. Disseu entrou em contato para negar que Vorcaro tenha
tentado contratar. Se é mentira, por que o Lauro Jardim publicou? Publicou com base no quê? Por qualquer ângulo que olhe para essa nota é esquisita. Por qualquer ângulo que você tente olhar é esquisita. Descredibiliza o Master, transforma a questão realmente como uma coisa séria, quebra-quebra. E aí, no mesmo dia, 3 horas depois, o Lauro Jardim publica essa matéria. Bancada do Vorcaro faz lobby pesado para não deixarem dono do Master naufragar. Você pode naufragar, o Brasil tá quebrado. O Vorcaro não. É tão intenso quanto poderoso. O lobby da bancada do Vorcaro no Congresso, nesta semana de negociação do encrencado Banco Master. Pretendente dos ativos do banqueiro, né? JBS, BTG, pelo menos que vem sendo noticiado pela imprensa, têm sido abordados diretamente por parlamentares influentes, pedindo com toda a força que seus cargos possuem para que não deixem Vorcaro naufragar. Estranho como as coisas se dão no Brasil, né?